Sabe aquela imagem bíblica que marca mesmo? Uma mulher transformada em estátua de sal. É forte, né? Quase coisa de filme. É impactante, com certeza. Então hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nessa história, a da mulher de Ló, que tá lá no Gênesis. Isso mesmo. A gente tem aqui algumas interpretações da Bíblia, né? Umas reflexões teológicas e até umas leituras bem atuais, que conectam essa narrativa antiga com, sei lá, desafios de hoje, tipo da era digital. Exato. Conexões surpreendentes às vezes. A ideia é tentar entender melhor as lições, os vários ângulos dessa história, sabe? E ver o que ela ainda pode ensinar pra gente. Ok, então. Vamos começar a explorar isso. Vamos lá. A base da história acho que muita gente conhece, né? Ló, o sobrinho de Abraão, morando em Sodoma, uma cidade com, bem, uma reputação bem ruim. Sim, famosa pela imoralidade, né? Pois é. Aí chegam anjos, avisam que a cidade vai ser destruída e mandam a família fugir. E dão aquela ordem crucial: não olhem para trás. Ah, essa parte é central. Totalmente. E durante a fuga, com Sodoma pegando fogo, a esposa de Ló, que a Bíblia, aliás, nem diz o nome, né? Verdade, nunca tinha parado para pensar nisso. Ela desobedece. Olha para trás. E Gênesis 19:26 é bem direto. Virou uma estátua de sal. Fim. É um final, assim, muito abrupto, né? E terrível. Mas você mencionou detalhes interessantes, o contexto. Tem uma coisa sobre o Ló que as fontes trazem, né? Que ele estava sentado à porta da cidade. Eu pensei que fosse só um detalhe geográfico, mas parece que não. Não. Esse é um ponto fascinante. Sentado à porta, naquela época, não era tipo esperar o ônibus, sabe? Significava ter uma posição de autoridade. Ah, é? Tipo o quê? Tipo fazer parte do conselho da cidade, dos juízes, da elite que tomava decisões em Sodoma. Isso mostra que Ló não era só um estrangeiro morando lá. Ele tinha se integrado, prosperado dentro daquele sistema. Nossa, entendi. Isso muda tudo, né? Quer dizer, a esposa olhando pra trás. Talvez não fosse só a saudade da casa. Exatamente. Podia ser a perda de um status, de uma vida confortável, de uma identidade que ela construiu ali naquela sociedade. A Bíblia não diz o porquê, claro. Mas essa integração profunda de Ló torna a hesitação dela mais complexa, né? Mesmo sendo fatal. Faz muito mais sentido agora. E aí a gente entra nas lições, né? Pois é. A lição mais óbvia é sobre obediência, claro, e as consequências de não seguir as ordens divinas. Sim. Mas essa questão do status, do apego, leva a gente a pensar no perigo de ficar preso, não só às coisas materiais, mas ao sistema, ao passado, aquilo que a gente precisa deixar para trás para seguir em frente. Onde está o seu tesouro, né? Como diz lá em Mateus, o coração dela talvez estivesse ali, em Sodoma. E tem uma tensão aí, né? Porque Deus oferece a fuga, a salvação. É um ato de misericórdia no meio do caos. Com certeza, uma chance clara. Só que essa misericórdia tinha uma condição, né? Não olhar para trás. Ao olhar, ela não só desobedece, mas parece que ela rejeita essa saída. É uma dinâmica complicada, né? A oferta de Deus e a dificuldade humana de largar o conhecido, mesmo quando é ruim pra gente. E o interessante é como isso ecoa hoje. Tem uma fonte do maisfé.org que traz uma leitura bem moderna disso. Moderna como? Eles sugerem que a estátua de sal pode ser uma metáfora para uma paralisia da nossa época. Paralisia. Como assim? Paralisia digital, você mencionou antes? Isso, se a gente conectar os pontos, a ideia é que esse olhar para o lado constante, sabe? Para as vidas perfeitas, editadas que a gente vê nas redes sociais, isso pode paralisar a gente. Interessante. A gente fica desejando a vida do outro, se comparando sem parar, e isso impede a gente de seguir com a nossa própria vida, a nossa jornada. A gente fica meio congelado, estagnado, como status mesmo. Nossa, faz muito sentido. É como se a comparação fosse o novo olhar para trás. Exato. O artigo que você citou até fala de um conselho médico, né? Que se desconectar um pouco das redes pode ser importante, porque essa comparação constante só traz infelicidade e impede a gente de crescer. A gente fica preso olhando para uma ilusão. Pois é. E essa é a mensagem que a gente vê em vários lugares, né? Billy Graham, Hernandes Dias Lopes, outros pensadores. A importância de focar no caminho à frente, de não se prender ao que já foi ou à vida alheia. É um chamado para avançar, sabe?
sem ficar petrificado pela nostalgia ou pela comparação. E essa imagem da estátua é tão forte que dá curiosidade. Será que existe algo lá físico na região do Mar Morto? Alguma prova? Olha, as fontes concordam que não existe uma prova científica, arqueológica, de uma formação específica que seja a Mulher de Ló. Ah, tá. A região do Mar Morto é cheia de sal, né? Geologicamente falando. Tem muitos pilares de sal formados pela erosão natural, alguns até são apontados assim, simbolicamente, mas sem evidência que ligue diretamente ao relato bíblico. A força da história está mais na mensagem mesmo. Entendi. Então, pra gente amarrar tudo isso, o que fica de mais importante dessa nossa conversa? Olha, eu acho que fica a ideia de que essa história vai muito além do relato literal, sabe? Ela funciona como uma alegoria muito poderosa sobre foco, sobre a necessidade de obedecer. Talvez não ordens divinas literais para todo mundo, mas intuições, direções que nos afastam do perigo, né? E sobre o desapego do passado, de vícios, de status, para poder seguir em frente. E nessa leitura mais atual, um alerta sobre o perigo de viver paralisado pela comparação, fixado nessas vidas de filtro que a gente vê online, em vez de viver a nossa própria realidade. Isso deixa a gente com uma pergunta no final, né? Talvez a maior estátua de sal hoje não seja olhar para trás fisicamente, mas ficar congelado nessa comparação digital, desejando uma vida que nem é real. Fica a reflexão. Qual é a nossa Sodoma pessoal? Aquele hábito, aquele ressentimento, ou mesmo essa mania de se comparar que a gente hesita em deixar para trás para poder de verdade seguir em frente? Se essa mensagem tocou seu espírito, inscreva-se e caminhe com a gente nessa jornada de fé.